Olá, meu nome é Rogerson Thiago Martins. Eu vou apresentar o seminário da matéria Fundamentos do Gerenciamento Ágil de Projeto. O tema do meu seminário é Aplicação de Métodos de Priorização em Gerenciamento de Projeto Ágil. A agenda é Gerenciamento Ágil de Projeto Priorização, é o primeiro tema. Depois eu vou falar um pouco de definições de priorização de backlog, stories e requisitos, conclusão e considerações finais e uma revisão bibliográfica sistemática. O gerenciamento ágil de projeto ele está muito atrelado a gerenciamento de projetos de software, final dos anos 90 e 2000. E hoje ele vem sendo aplicado muito em projetos de inovação. Tá? Um dos elementos que mais caracterizam o sistema de projeto é a habilidade da equipe de projetos, o desenvolvimento, em fazer a iteração, que seria a aplicação de planejamento de iteração. De acordo com Lifewell, a unidade básica do desenvolvimento ágil é a iteração, a capacidade de levar um conjunto de user stories do backlog e refinar, codificar, testar e aceitar essas stories em uma nova base integrada dentro de uma linha de tempo fixa. O objetivo de cada iteração é o mesmo: criar um incremento de código potencialmente entregável que seja de valor para os usuários. Dentro desse contexto, a capacidade da equipe de desenvolver e entregar um requisito ou stories com valores dentro da expectativa do cliente tem como um dos fatores a prioridade do que deve ser entregue primeiro. Então, dentro desse contexto todo de iteração e planejamento dentro de gerenciamento ágil de projetos, existe uma partezinha lá atrás, de antes do pessoal criar o backlog, que é essa parte de priorizar o user stories, que na verdade, para muita gente na literatura, são os requisitos, tá? Em comparação também com o gerenciamento de projeto tradicional. O processo de priorização existe nos métodos tradicionais e ágil, mas são diferentes em seus conceitos. Hakeva resume as diferenças, destacando que no gerenciamento tradicional a priorização é normalmente feita uma vez, sob a responsabilidade do desenvolvedor, com alguma participação do gestor de projeto ou stakeholders, e tem como objetivo guiar o gerenciamento do projeto num todo. Já no gerenciamento ágil de projetos, a priorização é feita antes de cada iteração, durante a fase de planejamento, durante a própria execução da iteração, onde o cliente é o ator principal, com a ajuda da figura de um manager, poderia ser um Scrum Master ou um gerente de projeto ágil, e tem como visão a viabilidade técnica para garantir que a priorização tenha o melhor retorno em valor de negócio e também para definir um escopo para cada iteração aí, que vai rodar dentro daquele ciclo já conhecido e já estudado por nós, A execução em ambos os métodos requer a utilização de técnicas de priorização, claro. Por possuir características que diferem do tradicional, a priorização em gerenciamento ágil de projeto demanda de técnicas de priorização que sejam elegíveis para serem aplicadas em projetos que usam seus conceitos. O que eu quis dizer com isso daí?
É, a priorização existe em ambos os gestão de projeto conhecido hoje, né, que é o tradicional e a ágil. Só que por ter uma característica própria, devido a ele fazer parte da iteração, que é um elemento que não existe dentro do gerenciamento tradicional, fazer uma priorização de requisitos ou de user stories dentro de um gerenciamento de projeto vai requerer uma ferramenta própria para isso, uma ferramenta que consiga atender todas essas características próprias de um gerenciamento de projeto. Vamos para a parte agora de definições. Segundo Lifewell, um dos elementos chaves do planejamento de uma iteração é uma lista priorizada de stories para trabalhar na iteração. A priorização dos requisitos ou stories que formam um backlog precisam atender aos conceitos mais básicos de uma metodologia ágil, como o envolvimento do cliente, simplicidade e a capacidade de acompanhar as mudanças do planejamento durante o projeto. Então, como eu disse lá anteriormente, você não vai simplesmente... Hoje, no tradicional, você ia lá, pegava todos os requisitos, fazia um WBS ou fazia um planejamento lá no project gigantesco, já com esses requisitos todo definido, que são muito difíceis de mudar, e nisso você já aplicava as ferramentas as técnicas de priorização, e raramente durante o projeto você faria uma alteração nessa priorização. Acontece que dentro de uma metodologia ágil, esse conceito já não existe mais. Na verdade, você está planejando toda hora e, consequentemente, você também está priorizando toda hora, né? Assim como você também não tem requisitos que são definitivos, né? Os requisitos eles podem mudar, eles podem aparecer mais requisitos, podem sair outros devido à flexibilidade de um projeto de inovação, o que exige também que a priorização da entrega desses requisitos ou stories também tenha essa dinâmica e seja tão ágil quanto o próprio planejamento. O backlog priorizado, segundo Bacalova, significa atribuir uma prioridade a um requisito que, durante o planejamento da iteração, se traduz em uma ordem de implementação, ou seja, começando com os requisitos com prioridade mais alta. Quando possível ser implementado, os requisitos são escolhidos para o backlog de uma próxima iteração. A entrega do backlog priorizado deve estar guiado pelo valor atribuído diretamente pelo cliente, conforme Rakeva. Por outro lado, essas priorizações precisam seguir uma dependência técnica de implementação. Antes mesmo de serem priorizadas, o valor de cada requisito precisa estar definido. Então, os recursos de maior prioridade são implementados com antecedência para que a maior parte do valor do negócio seja alcançada. Ficou meio complicado aí, mas na verdade, resumindo, o que ele quer dizer aí, no meu entendimento, é que o backlog, a priorização hoje, ele
entrega dentro do gerenciamento ágil de projeto, ele entrega um valor ao cliente, do qual esse cliente espera ter um retorno financeiro, muitas vezes financeiro desse valor. Então, um dos grandes fatores aí que ajudam durante as técnicas de priorização, né, um dos valores que geralmente tem mais peso, é o valor é o quanto aquele requisito ou stories vai dar de retorno para o projeto, retorno financeiro, tá? Por isso, a participação do cliente no desafio de uma equipe de projetos em entregar valores inerentes a um backlog priorizado é essencial e ajuda na execução de uma atividade que não é simples, principalmente porque muitos requisitos stories não são quantitativos, segundo Lifewell. O que está dizendo aí é que, na verdade, já que a priorização é baseada num valor financeiro ou num valor agregado aí, que vai dar um retorno bom para o projeto antecipadamente, a pessoa mais interessada e mais importante durante essa priorização é o cliente. Por quê? Ele vai ter uma ideia, ele tem a ideia do que é realmente valioso, do que realmente tem o valor, aquele valor inerente, do qual ele sabe que lá na frente vai ter um retorno o quanto antes. Tá? As definições para o conceito de prioridades são o guia utilizado pelas equipes ao aplicar uma priorização. Tá? O que eu quis dizer com isso? É que, na verdade, para você fazer uma priorização, a priorização é um processo, né? Que você executa através de ferramenta. Mas para você fazer essa priorização, para você ter elementos que você consiga executar essa atividade, você primeiro precisa entender o que é prioridade. Tá? E o que é prioridade dentro de um gerenciamento ágil de projeto o que é prioridade é um conceito. O conceito de prioridade em ágil é uma entrega ordenada ao cliente de valores qualitativos em uma iteração. E o conceito de priorização é a construção de uma ordenação qualitativa de entrega de valores dentro de uma iteração. Tá? Então, observando todos os textos que eu li até o momento, né, feito nessa pesquisa, eu consegui chegar ao conceito de que antes da priorização você precisa definir o que é prioridade. Tá? Então, fica muito claro que, na verdade, a prioridade dentro de projetos ágeis, ela nada mais é que uma entrega ordenada ao cliente de valores qualitativos, tá? Não quantitativos. Por que não quantitativos? Não quer dizer que, tipo, se eu entregar 20 requisitos lá para o cara em uma semana, mas ele não tiver o valor qualitativo do qual aquele cliente estava interessado em receber e também do qual teria um retorno maior para o meu projeto, não adiantou de nada, porque na verdade existia um requisito lá que foi priorizado erroneamente, porque não tinha ideia do que era prioridade, e do qual ele poderia ter tido um retorno muito maior para o projeto se ele tivesse sido entregue primeiro. Tá? Com base nisso, você consegue definir e construir o que é a priorização, né? Que na verdade é a organização qualitativa de entrega de valores dentro de uma iteração.
que seria, na verdade, um ranking, né? Vamos dizer assim, desses itens que têm um valor agregado maior para o cliente e de que serão entregues sequencialmente aí dentro de cada iteração, de cada ciclo de iteração durante as fases do projeto. Os elementos encontrados na pesquisa até o momento, que ajudaram na construção do conceito da atividade de priorização, possuem como base princípios ágeis e conceito de prioridade. O modelo abaixo representa esse conceito. Então, com base do que eu consegui pesquisar até o momento, eu fiz esse modelozinho aqui, da qual, na verdade, a gente tem o conceito do que é prioridade, que basicamente nasce lá da necessidade do cliente, né? O cliente é o grande fator aí vamos dizer assim, um grande fator que vai pesar mais dentro do modelo de priorização, né? Porque ele vai definir o que é a prioridade, né? E a prioridade dentro do gerenciamento de projeto vai ser sempre valores. Foi o que eu entendi até agora, tá? Então, da prioridade você passa para a priorização, onde você tem elementos, né? Como o custo da implementação, o custo da implementação dos stores, do requisito, né? Que seria calculado basicamente em esforço, risco e valor financeiro. O que esses elementos querem dizer? Na verdade, esses elementos eles serão a base para a tomada de decisão dentro das técnicas de priorização, tá? E esses elementos eles têm que estar, eles vêm lá do primeiro quadrante, que é o conceito de prioridade, tá? Então, esses elementos eles servirão de base para a construção dessa ordenação qualitativa de entrega de valores. E dentro dessa construção, dessa ordenação de entregas, né, você tem limites que acabam afetando diretamente na tomada de decisão na hora de fazer essa priorização, que seria ciclo, é lógico que o ciclo de uma story ou de uma interação afeta diretamente a aplicação ou não, a sequência de aplicação ou não daquela story. A dependência técnica, que aí entra mais do lado dos desenvolvedores, né? Entender e explicar durante uma priorização de que você não pode que entre os histórias você tem uma interdependência técnica que pode ou não influenciar no início ou atrasar o início de uma atividade porque a outra não está completa, porque elas tem uma interdependência técnica, uma dependência técnica. A quantidade de store requisitos, né? Às vezes você precisa quebrar um backlog, quebrar um stores, e claro, a quantidade de recursos. Saindo desse quadrante da priorização, você tem o quadrante das ferramentas, tá? Que também tem os seus elementos, né? Que ajudam nessa priorização para poder entregar esse backlog priorizado, tá? Dentro desses elementos de ferramentas, né, característica delas, elas são ferramentas que comparam, quantificam, né, classificam, ordenam e também podem ter uma capacidade, precisam ter uma capacidade de mudança. O que seria essa capacidade de mudança? Seria, na verdade, uma capacidade de repriorizar
repriorizar um backlog ou uma lista que já tenha sido priorizada uma vez, devido às características de um projeto ágil que nós conversamos lá atrás, tá? Essas ferramentas elas possuem, segundo a literatura da minha pesquisa até o momento, algumas características de medições que estavam intrínsecas, né, quando algumas ferramentas foram analisadas, que seriam facilidade de uso, confiança, tolerância a erros, o esforço para... Aqui seria o esforço para fazer a priorização, não o esforço para implementar o Stories, tá? E também o tempo que se gasta para fazer essa priorização. Após os 3 quadrantes, nós teremos o backlog priorizado. Vamos falar um pouquinho agora, bem rápido, de técnicas. A escolha de uma ferramenta para a aplicação do conceito de prioridade de um projeto é uma tarefa difícil para o manager, Scrum Master ou gestor de projeto ágil, pela existência de muitas. Até esse momento foram encontradas na pesquisa um total de 22 ferramentas ou técnicas usadas para esse fim. Então, a decisão sobre qual ferramenta usar passa por elementos qualitativos, como, por exemplo, facilidade de uso, confiabilidade e tolerância a erros, segundo Carlson. Ou elementos quantitativos, como quantidade de itens a serem priorizados e número de stakeholders envolvidos, segundo Hakeva. A identificação de como uma técnica foi definida e usada em um determinado projeto será um dos objetivos na apresentação final da pesquisa. Bom, deixa eu explicar aí. Existem muitas ferramentas hoje. Os 6 documentos que eu procurei, já encontrei 22 ferramentas. Então, é muito difícil para o gerente de projeto tomar a decisão de qual ferramenta usar, porque cada projeto tem uma característica sua, né? Mas eu não achei muitas ferramentas que comparam, muitos estudos que comparam uma ferramenta com a outra, muitos estudos que comparam semelhança entre as ferramentas, mas eu não achei nada de que... Achei um estudo, para falar a verdade, mas ele mais comparou do que ajudou do que criou uma ferramenta para ajudar o gerente de projeto a escolher uma ferramenta que melhor se adeque ao projeto atual do qual ele está trabalhando. Conclusão e considerações finais. A importância da execução de uma boa priorização afeta diretamente o grau de satisfação do cliente, uma vez que o resultado do processo define as entregas parciais que agregam uma maior rapidez no retorno financeiro ao projeto, devido à sua característica de prioridade. Foi o que eu disse lá atrás, né? Uma priorização bem feita vai ter uma satisfação do cliente maior, porque uma priorização bem feita, segundo o conceito, quer dizer retorno financeiro, quer dizer uma agregação de valor mais cedo ao projeto, tá? Embora na pesquisa foram encontrados em sua maioria estudos de casos, comparações entre ferramentas e modelos conceituais focados na execução de uma priorização, um modelo do que é o conceito de prioridade em projeto ágil definido ajudou a entender os conceitos da aplicação do processo. Foi o que eu disse lá atrás, entender o que é a prioridade dentro de projetos ágeis me ajudou a entender o que como a priorização tem que ser feita, tá? Fica registrado também que a falta de estruturação e identificação de papéis na formação dos times onde se realiza uma priorização de requisitos. Que eu quis dizer aí? Deixa eu terminar. Autores como Carlson e Bakalova citam papéis como Scrum Master
ou o gerente de projeto ágil, mas apenas citam o restante da equipe como desenvolvedores. Eu, dentro das pesquisas, não encontrei como que essas reuniões de priorização são feitas, né? Eles comentam muito que a priorização em si é guiada pelo cliente, né? Gerenciada pelo Scrum Master ou gerente de projeto ágil, mas não entra muito em detalhes sobre quem é o restante da equipe. Se é aquele time que está fazendo aquela operação no momento, se são só desenvolvedores ou não, né? Ou se são só os Product Owners junto com os líderes da equipe, não ficou muito claro. Não foi encontrado na pesquisa até o momento uma clara definição de qual técnica de priorização pode ser aplicada em um projeto ágil com base em características como complexidade do projeto, ciclo e área de atuação. O gerente de projeto é o responsável por determinar qual técnica aplicar, muitas vezes usando uma por intuição ou experiência de outros projetos. Foi como eu antecipei lá atrás, né? De que um dos problemas que eu identifiquei até o momento é que o gerente de projeto, a definição de qual técnica usar para fazer a priorização fica à mercê da sua experiência ou a sua intuição. Esse é um trabalho em processo. A ideia é que, junto com a evolução da pesquisa, o modelo conceitual de prioridade e priorização seja atualizado e, com isso, somar mais elementos suficientes para elaborar uma pesquisa com base em questionário, onde o resultado será entender os critérios usados para a escolha de uma determinada ferramenta dentro de uma aplicação do processo de priorização em gerenciamento ágil de projetos, né? Então, a ideia aí é melhorar o modelo conceitual para identificar mais elementos e ser capaz de fazer um questionário para ser aplicado em gestores de projeto, né, ágil, Scrum Master, etc., para que eu consiga identificar quais são os critérios que eles usam para escolher uma ferramenta, tá? E através desses critérios aí definir, talvez, vai depender do que eu encontrar nos questionários, um processo aí comum entre eles e que possa ajudar futuros gestores de projeto a identificar uma ferramenta adequada para usar na priorização dos seus backlogs. Revisão bibliográfica sistemática, né? De início nas primeiras buscas eu usei as palavras Agile, Priorization and Requirements, e também usei Agile and Prioritization. Agora foi, Prioritization. Nessas buscas todas, eu sempre usei uma maneira de priorizar por relevância, às vezes por número de citações, e eu também, dentro das leituras dos artigos, dentro das leituras, eu sempre ia na referência bibliográfica, tentava encontrar alguma coisa interessante, ia lá no site, que seria a minha terceira busca ali, procurar por nome de pessoas, de autores, né, que foram citados em outros artigos que eu já estava lendo, tá? Na segunda busca eu também usei palavra-chave, né, Agile, Prioritization, e aí eu usei um pouquinho, aumentei mais aí o leque, né, com relação a Requirements and Backlog.
or backlog. E também dentro de alguns textos eu encontrei bastante o termo RE, que é o Requirement Engineer, que também é um conceito aí bem legal, bem bacana, usado em desenvolvimento de produto, tá? Os sites que eu usei para a busca foram o Web of Knowledge e o Google Scholar, que seria o Google Acadêmico. A minha revisão bibliográfica, por enquanto, atual, foram os 6 artigos aí que eu consegui ler, tentei entender e trouxe esse conteúdo para vocês. Tá joia? Muito obrigado. Até a próxima.